Palavra de Deus em Mateus 27, 62, diz o seguinte: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Feche os seus olhos, vamos orar neste momento. Senhor Deus, amado Pai, te pedimos, ó Deus, que nesta manhã o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da Tua palavra. Abre, Deus, nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa regar a nossa fé com a verdade do Senhor, e que nessa manhã possamos verdadeiramente celebrar a ressurreição do Teu Filho amado Jesus. Ó Deus, nós te pedimos isso, sê conosco, sê com cada um de nós dessa manhã. Fala aos nossos corações por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o tema desta mensagem é as implicações da ressurreição. As implicações da ressurreição. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o texto que lemos, ele está inserido no mais importante fato narrado na história de toda a humanidade, que é o ato de Jesus, o ato redentivo de Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, para o texto, nós percebemos que no versículo 33 do capítulo 27, acontece a crucificação de Jesus. A partir do versículo 45, a morte de Jesus. A partir do versículo 57, Jesus ele é sepultado. E lá no capítulo 28, certamente o texto vai dizer, Mateus, o evangelista, que Jesus, ele ressuscitou. Apesar, irmãos, da sexta-feira da paixão, apesar da sua crucificação, apesar da cruz que ele carregou, que ele suportou, apesar da sua morte, apesar do seu sepultamento, ele ressuscitou. Amém? Aleluia! Louvado seja o Senhor, porque nem a morte pôde segurar o unigênito de Deus. Ele ressuscitou. Mas quais são as implicações da ressurreição de Jesus? Em primeiro lugar, a ressurreição desafia a autoridade humana. Em primeiro lugar, a ressurreição desafia a autoridade humana. Por quê? Porque a ressurreição, meus irmãos, revela a primazia da autoridade de Jesus. Veja o que o texto vai dizer no versículo 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos do que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, no versículo 62, que se reuniram as autoridades, sacerdotes e fariseus. Ou seja, eram membros do sinédrio daquela época. Ou seja, irmãos, eram as autoridades judaicas da época. Era alta classe. Era aquelas pessoas que diziam as ordens ali em Israel, na Judeia. As autoridades estavam ali reunidas perante Pilatos, que era o governador romano ali, exercendo o seu papel na Judeia. Ou seja, havia ali, irmãos, as autoridades reunidas com o objetivo de calar a mensagem da ressurreição, pensando eles que alguns dos discípulos iam roubar o corpo. Aquelas autoridades
Eles estavam temendo a ressurreição de Jesus. Aquelas autoridades pediram até para Pilatos uma escolta para guardar o sepulcro onde Jesus foi sepultado. Aquelas autoridades estavam querendo calar a voz da igreja, a voz de Jesus, mas eles não puderam, porque não existe autoridade maior do que a autoridade do Senhor Jesus. Amém? A autoridade de Deus é maior. A autoridade de Jesus tem primazia. A autoridade de Deus, irmãos, não existe outra maior. A ressurreição implica em desafiar a autoridade humana, porque não existe uma autoridade maior do que a autoridade de Jesus. Certamente, irmãos, Jesus ressuscitou e não teve homem, não teve autoridade, não teve sacerdote, fariseu, governador romano que pudesse impedir a ressurreição de Jesus. Ele está vivo. Isso significa para nós, meus queridos irmãos, que não existe autoridade neste mundo que possa ordenar, ou decretar, ou mudar os planos de Deus na nossa vida. Aquilo que Deus, irmãos, prometeu, Ele vai cumprir. Ele disse que ia ressuscitar ao terceiro dia, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, porque sobre Ele, sobre o nome dEle, Ele tem toda a autoridade nessa terra e no céu. O próprio texto no capítulo 28 vai falar, lá na grande comissão, no versículo 18, Jesus, aproximando-se já ressuscitado, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Não existe autoridade que seja maior do que a autoridade de Deus. Importa-nos, irmãos, obedecer a Deus. Quero que você nessa manhã seja desafiado a entender que apesar das autoridades desse mundo, apesar dos nomes que existem nesse mundo, você precisa entender que Jesus é o nome maior, que sobre Jesus está uma autoridade maior, que nós precisamos nos submetermos a ela e obedecer à voz do Senhor Jesus. Amém? Segunda verdade sobre as implicações da ressurreição está aí no versículo 64. É que a ressurreição desafia a segurança humana. A ressurreição desafia a segurança humana, pois a ressurreição revela a superioridade do poder de Jesus. Veja o que diz o texto, versículo 64. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Ou seja, aquelas autoridades pediram uma coisa para Pilatos. E ele mandasse uma escolta, soldados, uma tropa, para guardar aquele sepulcro e segurar o corpo de Jesus. Interessante que no versículo 65 diz o evangelista Mateus: disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Ou seja, ele não ordenou, mas ele disponibilizou uma escolta. Estava lá a escolta, tentando guardar até o terceiro dia o corpo de Jesus. Pensavam eles, talvez, um discípulo pode vir roubar. Pensavam eles, talvez, alguma coisa pode acontecer. A escolta estava lá preparada. O texto vai dizer mais adiante que eles prepararam uma guarda, montaram uma guarda diante do sepulcro, ao lado do sepulcro. Ou seja, eles estavam ali tentando guardar o corpo de Jesus, tentando proteger o corpo de Jesus. Mas, meus queridos irmãos, a ressurreição desafia esse tipo de segurança, porque a ressurreição revela a superioridade do poder de Deus. Ou seja, a implicação da ressurreição é que ela desafia esse tipo de segurança. Nada pode, irmão, segurar o corpo de Jesus, porque ao terceiro dia, verdadeiramente, ele ressuscitou. Porque sobre ele, irmãos, existe poder absoluto. Ninguém poderia pará-lo. Ninguém poderia calar a mensagem da ressurreição. Ninguém poderia segurar o seu corpo. Porque sobre ele, irmãos, existia a primazia de poder. Amém? A implicação da ressurreição é esta, meus irmãos.
desafia esse tipo de segurança. Porque não existe segurança fora de Jesus. Ele tem todo o poder. Aquela escolta, irmãos, promovida, disponibilizada pelo governador Pilatos, não pôde segurar o corpo de Jesus, porque verdadeiramente Jesus ressuscitou. Amém, meus irmãos? Isso significa para nós que sobre Jesus, sobre Ele, na vida dele, tem todo o poder. Não existe outro além de Jesus que tenha mais poder que Jesus. Ele é todo poderoso, meus irmãos. Poder para ressuscitar, poder também para ressuscitar nossos corações, poder para curar as nossas enfermidades, poder para sustentar a nossa vida até o último dia, poder, irmãos, para segurar a nossa vida, a nossa alma, a despeito das adversidades que nós enfrentamos hoje. Nada pode segurar o poder de Jesus. Ele é Deus todo-poderoso. Porque as implicações da ressurreição afirmam sobre isso, que nada pode desafiar o poder de Jesus, porque Ele desafia a segurança aqui estabelecida por essa escolta romana. Amém. Nesse momento agora eu vou passar a palavra para o pastor, que ele vai terminar essa mensagem. Amém, irmãos. As implicações da ressurreição de Cristo. A primeira, nós vimos aqui com o pastor, primeira implicação, que ela desafia a autoridade humana. A segunda implicação é que ela desafia a segurança humana. Mas em terceiro lugar, irmãos, a ressurreição de Cristo vence a falsidade humana. Queridos, interessante que Jesus ressuscitou. E aí é divulgado uma história falsa. Os soldados são pagos para divulgar uma história irreal. Os soldados começam a falar, e eles são pagos, recebem dinheiro para dizer que tinham roubado o corpo do Senhor Jesus. Esta história é falsa. E a ressurreição de Cristo vence a falsidade humana. Eles estavam divulgando uma história falsa. Mas essa história é inconsistente. Veja só, o texto diz que foi disponibilizada uma escolta para guardar o túmulo de Jesus. Uma escolta era composta por 280 homens a 300 homens. Você pode imaginar 300 homens guardando o sepulcro de Jesus, para que o seu corpo não fosse roubado. Homens armados, homens guerreiros, homens habilitados para a guerra. Os discípulos de Jesus não andavam armados. E de repente o que é que eles divulgam? Roubaram o corpo de Jesus. Irmãos, veja como essa história é falsa. Como é que os discípulos, como é que a igreja da época tinha condição de roubar o corpo de Jesus, se no túmulo estava uma escolta de cerca de 300 homens? Esta explicação é inconsistente, é falsa. Por isso a ressurreição de Cristo, ela vence a falsidade humana. Divulgaram algo falso. Mas quando a gente analisa a história de Jesus, o túmulo de Jesus estava selado com selo romano. Quem seria louco de romper com aqueles selos? Qualquer judeu, qualquer um que rompesse com aqueles selos, era digno de morte. Então a ressurreição de Cristo, ela vence a falsidade humana, porque toda explicação era inconsistente, não tinha veracidade, aquilo era falso. E outra coisa, onde os discípulos iam conseguir tanta gente para vencer aquela guarda? Outra coisa, irmãos, que eles divulgam ali dizendo o seguinte,
que eles vieram na hora que eles estavam dormindo. Imagine, queridos, o que é 300 homens dormindo. Foram designados para guardar o túmulo de Jesus, e esses 300 homens dormiram. Eu já fui militar e sei que isso é difícil acontecer. Quando um cochila é uma coisa, mas 300 homens dormindo que estavam sob a autoridade de Pilatos, como é que esses homens iam dormir? Aí eles vão divulgar que eles estavam dormindo na hora que vieram e levaram o corpo do Senhor Jesus. Veja, amado, que isso é inconsistente, essa explicação. Veja que essa explicação é falsa. Não dá para acreditar. Qualquer pessoa com mais raciocínio dá para perceber que isso não tem valor, que é falso isso. Não há veracidade nestas palavras. A ressurreição de Cristo, na realidade, vence a falsidade humana. A explicação era inconsistente. Não dá para acreditar nisso. Que uma escolta de 300 homens, debaixo da autoridade de Pilatos, esteja toda ela dormindo. Não dá para acreditar numa coisa dessa. E que era louco para romper com aqueles selos romanos que tinham selado a pedra. Então, de fato, irmãos, a ressurreição de Jesus, ela vence a falsidade humana. O ser humano gosta de inventar coisas. O ser humano gosta de criar coisas. Inclusive, Augusto Cury, ele diz assim, o ser humano é tão criativo que quando ele não tem problema, ele inventa. Quando ele não tem problema, ele cria. Então, o ser humano gosta de criar, de inventar. E ali, queridos, é claro, por conta da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo estava ameaçando a vida deles, a autoridade deles, a segurança deles. E aí mas Jesus ressuscita. Não há nada que possa deter Jesus no túmulo. Ele ressuscita. Ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Então, a ressurreição de Cristo, ela vence a falsidade humana. Em quarto lugar, irmãos, a ressurreição de Cristo, ela ameaça a corrupção humana. Veja que eles pagaram aos soldados. Eles corromperam os soldados. Os corrompidos e os corruptores. Eles pagaram para ser divulgado uma outra história, que não fosse a ressurreição de Cristo. Olha, vamos inventar uma história, vamos divulgar uma história, vamos espalhar essa história. E eles disseram assim, olha, e se isso aí chegar nos ouvidos de Pilatos, disseram para os soldados, pode deixar que a gente conversa com ele e vocês vão estar em segurança. Mas sabe o que acontece, irmãos? Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Cristo vence a corrupção, ou a ameaça à corrupção humana. Eles tinham corrompido, eles eram corruptores, e aí o que acontece? De repente, irmãos, aquela igreja, que antes estava chorosa, agora está alegre. E eles estão dizendo, Jesus ressuscitou. E aí o apóstolo Paulo diz que Jesus foi visto por cerca de 500 pessoas. E estas 500 pessoas divulgam. Enquanto 300 soldados estão divulgando uma outra história, há uma igreja que está dizendo que Jesus ressuscitou. E de 500 homens, aí chega o dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, Pedro se levanta, prega a palavra e cerca de 3.000 pessoas se convertem ali. Cerca de 3.000 pessoas. Então isso ameaça a corrupção humana, porque eles divulgam algo falso, eles se corromperam, soldados se corromperam, mas de repente, em vez da igreja parar, em vez da igreja desanimar, a igreja está mais viva. De repente, de 500, em um dia, a igreja é acrescentada, só em conversões cerca de 3.000. E mais na frente nós vamos ler em Atos dos Apóstolos que mais 5.000 se convertem. Então de uma hora para outra a igreja tem mais de 8.000 pessoas.
E isso ameaça, porque a palavra é Jesus ressuscitou. E aí todo mundo crê na ressurreição de Cristo. E o povo está crendo na ressurreição de Cristo. Então essa divulgação religiosa, falsa, esta liderança corrupta agora é ameaçada. Eles estão ameaçados. As igrejas deles, a liderança deles está ameaçada, porque de fato Jesus ressuscitou. E a igreja, diz a palavra, e a igreja crescia. E a igreja crescia, sabe aonde? Na Judeia. A igreja que crescia em Samaria. A igreja crescia na Galileia. Não dá, é insustentável. Não tem como segurar mais esta igreja que crê na ressurreição de Cristo. E esse povo está alegre, esse povo está animado, esse povo está diferente. E eles não têm medo, e eles pregam. E no dia de Pentecostes, a pregação de Pedro é: vocês mataram Jesus, mas ele ressuscitou. Esta é a pregação, e o povo acredita, e o povo se converte. Então, meus amados, a ressurreição de Cristo ameaça a corrupção humana. Queridos, eu quero terminar esta palavra. Se a ressurreição de Cristo desafia, se a ressurreição de Cristo vence, se a ressurreição de Cristo ameaça, por outro lado, irmãos, a ressurreição de Cristo potencializa a igreja. Vamos lembrar, irmãos, o que aconteceu. Ela potencializa a igreja. A Bíblia então vai nos mencionar, os evangelhos vai mencionar que Pedro negou a Jesus, que Marcos fugiu desnudo, vai dizer que os outros discípulos fugiram, a igreja amedrontada, a igreja acovardada, a igreja depressiva, a igreja decepcionada, a igreja frustrada. E é isso então que a gente vai ler. A igreja está nesse estado. E quando eles estão reunidos no cenáculo, estão em pavor, estão com medo. Mas quando Jesus aparece no cenáculo, e Jesus ressuscitou, e aparece para as mulheres que foram no túmulo, e aparece para os discípulos que estavam vindo no caminho de Emaús, diz a palavra de Deus que esse povo perde o medo, porque a ressurreição de Cristo potencializou a igreja perdeu o medo, a igreja perdeu a covardia, a igreja perdeu, irmão, a insegurança, a igreja agora está sendo potencializada pelo poder da ressurreição de Cristo. A igreja não é mais acovardada, não é uma igreja medrosa, trancafiada, agora é uma igreja que fala, é uma igreja que se levanta, é uma igreja que diz, é uma igreja que promulga, é uma igreja que proclama, porque a ressurreição de Cristo potencializou a igreja, potencializou os discípulos, potencializou aquele povo. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo potencializa a igreja. Nós que cremos na ressurreição de Cristo, nos tornamos diferentes a partir do momento que nós cremos na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo veio para potencializar a igreja, tirar os medos da igreja, os traumas da igreja, as decepções da igreja, as frustrações da igreja e transformar essa igreja numa igreja diferente para a glória do Senhor. A igreja, irmão, se tornou um potencial. Ninguém segurava a igreja, e a igreja crescia, e a igreja realizava prodígios em nome de Jesus, a igreja realizava milagres em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus que até a sombra de Pedro, onde passava, o povo colocava os enfermos e vidas eram curadas. A palavra de Deus vai dizer que mortos eram ressuscitados, porque a ressurreição de Cristo potencializou a igreja. Queridos, nesta manhã, que a ressurreição de Cristo potencialize as nossas vidas, potencialize a terceira igreja, potencialize suas famílias, que a igreja se levante num potencial, que a igreja seja um exponencial, que a igreja seja uma igreja que provoque impacto, seja uma igreja forte. A igreja se tornou forte quando Jesus ressuscitou, porque a ressurreição de Cristo potencializa a igreja. Nunca mais aquela igreja foi a mesma, nunca mais Pedro foi o mesmo, nunca mais Marcos foi o mesmo. Lembra do Marcos que fugiu, um jovem que fugiu desnudo, estava envolvido com um lençol, tiraram o lençol dele, ele correu. Nós vamos ler no Evangelho de Marcos, quando as mulheres foram lá no túmulo, sabe o que elas encontraram? Marcos menciona um jovem.
E Marcos não menciona o nome dele porque era ele que estava lá. Quando as mulheres chegaram lá no túmulo, sabe quem já estava lá? Marcos. Sabe por quê? Porque a ressurreição de Cristo potencializa os jovens. Aquele jovem Marcos estava lá. A ressurreição de Cristo potencializa as mulheres. As mulheres saíram para divulgar que Jesus tinha ressuscitado. A ressurreição de Cristo potencializa a igreja, fortalece a igreja, anima a igreja, vivifica a igreja, levanta a igreja. A ressurreição de Cristo traz um exponencial para a igreja. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Por mais fraco que a gente esteja nesta manhã, lembre-se que Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Cristo potencializou a igreja. Amém? Venceu a morte, venceu o inferno. E o apóstolo Paulo ironicamente diz: ó morte, ó morte, ó morte. Como se ele quisesse que a morte escutasse: ó morte, morte, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu ferrão, o teu aguilhão? Aí Paulo brada: a morte não fala nada, a morte não diz nada, a morte está silenciosa, a morte não fala mais nada, a morte perdeu o seu poder. Aí Paulo grita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Aleluias. Diga comigo: tragada foi a morte pela vitória. Vamos dizer juntos? Tragada foi a morte pela vitória. A vitória é a ressurreição de Cristo. Aleluias. Levante suas mãos, vamos adorar o Senhor, irmãos. A ressurreição de Cristo potencializou a igreja. A ressurreição de Cristo potencializa os jovens, as mulheres, os discípulos, os homens, as crianças, os adolescentes. A ressurreição de Cristo potencializou aquela igreja. Aleluia, aleluia. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Oh, Deus, nesta manhã estamos ouvindo a tua voz sobre as implicações da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, as implicações profundas na história da humanidade, na vida dos homens, na religião. E nesta manhã, o que mais nos maravilha é saber que a ressurreição de Cristo aconteceu para potencializar a igreja, para fortalecer a igreja, para levantar a igreja, para animar a igreja, para alegrar a igreja. Nesta noite, nesta manhã, nós nos sentimos mais uma vez potencializados pela ressurreição de Cristo. Só a ressurreição de Cristo pode nos fortalecer em tempos de fraqueza. Só a ressurreição de Cristo pode nos animar em tempos de tristeza. Só a ressurreição de Cristo pode nos encorajar em tempos de medo. Só a ressurreição de Cristo pode nos transformar em tempos difíceis. Deus, obrigado, porque nesta manhã nós podemos dizer que a ressurreição de Cristo nos potencializa. Louvado seja o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?